Final de jogo, Goiás 1, Vasco 0. A gente está aí ao fundo acompanhando aqui a saída da torcida do Vasco, confusão nas arquibancadas, bomba, polícia jogando pimenta, fogos no campo. Cara, eu tô do jeito que eu imagino que você também está, né, cara? Em estado de choque. Cara, acabaram com o Vasco, assim, é inacreditável, é bizarro. A gente fica olhando, a gente não quer acreditar, cara. Vasco destruído ano a ano, né? Os últimos 23 anos do Vasco. Não vou nem colocar isso tudo não, né? Foi desde que caiu, né? A gente tudo bem, em 2000 foi o último título nacional, grande, né? Porque depois acabou ganhando uma Copa do Brasil em 2011. Mas o último brasileiro foi em 2000, o último timaço foi em 2000. E aí veio capengando e tal, mas quando caiu em 2008, né? De lá pra cá, 15 anos, e é só desastre, cara. Só desastre, só desastre. Foi rebaixamento em 2008, rebaixamento em 2013, rebaixamento em 2015, rebaixamento em 2020, 2021 não subiu. Cara do céu. E agora a 11ª rodada, olha a tabela ali no fundo, cara. O Vasco é o 19º. Vasco é o 19º com 6 pontos, cara. 6 pontos. O primeiro fora da zona, que agora é o Cuiabá, já tá com 12, maluco. 12. Ou seja, 3 rodadas. O Vasco, olha lá, 12. O Vasco vai precisar de 3 vitórias para sair, para eventualmente sair da zona de rebaixamento. Cara, 15 anos Vasco sendo detonado por esses políticos, né? Não pagando ninguém, não conseguindo mais contratar jogador top, indo ao mercado, só pegava jogador veterano, jogador fim de carreira, jogador que ninguém queria, jogador de time pequeno. Só jogador bosta, montando time bosta, caindo todo ano quase, passando dificuldade na Série B. Cheio de dívida, não pagava fornecedor, não pagava ninguém. Pô, solução, né, cara? A gente imaginava, pô, vai fechar as portas. Talvez o único jeito seja vender o Vasco. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe dar certo? Última esperança de muitos, né, cara? Última esperança de muitos. Só que vender é um negócio perigoso, né, cara? Tinha que tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, né? Para quem você está vendendo? Para quem? Conhece futebol? Sabe administrar futebol? Ou não? Como é que é isso? Aí o Jorge Salgado vai. Primeiro que entrou na presidência do Vasco pela janela, né? Nem a eleição esse cara ganhou. Entrou pela janela. E aí assina a incompetência dele mesmo, né? Ao vender, ele fala, eu não sou competente, eu não vou dar jeito. Tem que vender. E aí vende, cara, com um contrato que ninguém vê. Colocou os sócios para votarem. Não deixou ninguém ler. Eu falava isso na época. Falei, cara, eu sou a favor da SAF entrar no estatuto. Até votei ao vivo aqui com vocês. Para a SAF entrar no estatuto. Tá? A segunda votação era para ver se ia ou não para 777. Mas eu ia votar sem ler o contrato, não tem cabimento, cara. Não tem cabimento. Não tinha cabimento. Agora tá aí a 777 dentro do Vasco. Fizeram aporte? Não sei. Outro dia o dinheiro acabou. Continua sem pagar a dívida, sem pagar jogador. Sem pagar. Continua sem pagar, dando calote, igual o Vasco era antes. Então para que vendeu? Continua com um time ridículo. Continua brigando para não cair, para que vendeu? Continua passando vergonha no mercado da bola. Para que vendeu? Por que vendeu para qualquer um?
O Vasco hoje é a pior SAF, cara. Até vendido o Vasco tá uma bosta. E aí você vai olhando as outras, o Botafogo é líder do campeonato, cara. Botafogo virou SAF. Lembra em 2020 como que o Botafogo caiu? Tomando sacode, perdendo para todo mundo. O Botafogo foi vendido, John Textor chegou. Ano passado, o Botafogo estava passando uma dificuldade no começo do campeonato. Veio a janela, contratou os jogadores que precisava. Terminou ainda, conseguiu uma vaga para a Sul-Americana. Esse ano o Botafogo é líder do campeonato, cara. Cruzeiro não tá passando vergonha. Bahia tá ali pertinho, mas ontem já ganhou do Palmeiras. Agora, o Vasco, cara. E muita gente falando, pô, o Vasco acabou. Cara, o Salgado, que presidente, hein? Que presidente, hein? Veio para ser o pior presidente da história do Vasco. E nada é feito. Cara, a 777 chega. Ao invés dela aproveitar a torcida do Vasco, montar um time competitivo, aproveitar a marca, a torcida empolgada, a torcida consumindo a marca. Não. Ela não tá nem aí pra torcida. Ela trouxe alguns jogadores, como o Orediano, que é um bosta. Me enganou também, tá? Porque eu cheguei a elogiar ele em alguns vídeos aqui, tá? Pegou jogadores jovens para fazer o Vasco de barriga de aluguel e depois vender esses jogadores. Vão detonar a nossa base, cara. Vão detonar a nossa base, vão vender todo mundo, vão sugar de tudo, irmão. Vão sugar de tudo, até acabar. Até acabar. Tá? Pelo visto é só isso que a 777 vai fazer. Vai sugar o Vasco com o que ele tem aí. Andrei, vende Andrei. Marlon, vende Marlon. Ryan, vende Ryan. E vai sair vendendo, vai sair sugando. Time, não parece que vai montar não. Tá? Muita especulação. Vai vir o Lianco, vai vir um Lanzini, vai vir um Fernando. Será? Mas vai trazer para ser o Barbieri o treinador? Que treinador fraco, maluco. Que treinador assustador, ele é muito ruim, cara. O Vasco essa semana fez um jogo treino, sábado, fez um jogo treino com Sampaio Correia do Rio de Janeiro. Não conseguiu fazer gol no Sampaio Correia, cara. Esse aí é o time do Barbieri. E aí soma-se ao bosta do Barbieri, o Abel, que deveria estar em casa aposentado tomando vinho dele, está lá no Vasco, a gente não sabe fazendo o quê. O Paulo Brax, que vai ao mercado, vaza tudo, deixa tudo vazar, atrapalhando a negociação. O Luiz Melo, que é o flamenguista que nem era para estar lá, mas alguma coisa. Cara, perdeu pro Goiás. Irmão, é rebaixamento. É rebaixamento. É a 6ª Série B, anota aí. É a 6ª Série B. Que vergonha, hein? E nada muda. Será que o Barbieri vai cair agora? Será que o Abel vai cair? Será que o Luiz Melo vai cair? Será? Daqui a pouco até o Paulo Brax pega o boné dele e vai embora, né? Porque essa semana teve a especulação dele ir pro Galo, pro Atlético Mineiro, né? Ele deu uma entrevista outro dia deixando a entender que tentou jogadores de nome, mas o Luiz Melo não tá deixando ele contratar, tá segurando o dinheiro, né? Daqui a pouco ele também pega o boné dele e vaza. Cara, tá maior clima assim de fim de festa, o último a sair apaga a luz, cara. É até difícil falar de futebol. A gente falava em um time que poderia ser o titular, houveram, né, algumas trocas. O Pumita, que voltou da seleção, acabou jogando, o Figueiredo não jogou de lateral no primeiro tempo, não saiu jogando, né? Entrou o Pumita, não saiu de cara com o Lincoln, o garoto, veio com o Miranda, né? O resto do time é aquele que eu falei de manhã, com o Léo, Piton, o Zé Gabriel, que a gente não entende, cara. Como que o Zé Gabriel é titular, irmão? Horroroso, jogador horroroso, cara.
Jogador horroroso. Horroroso. Do lado dele, Matheus Carvalho, que não é um jogador que não serve, não, tá? Se fosse um time certinho, esse garoto poderia jogar bola. Garoto novo, 21 anos. Mas num time bagunçado, vai jogar? Até porque a torcida fica desconfiada. O Matheus Cocão veio do Náutico. A torcida tá puta, né, maluco? Mas o Matheus Carvalho não é um dos maiores problemas ali, não, tá? Meio de campo com o Andrei. Andrei, cara, que nojo. Tenho nojo desse moleque. Tomei nojo desse moleque. Nojo mesmo. Moleque forçou a barra para ser vendido para o Chelsea. Não conseguiu jogar lá, veio emprestado, porque o Palmeiras não quis, porque ele já estava indo para o Palmeiras. E o moleque não jogou porra nenhuma. Pô, tenho nojo desse moleque. Nojo desse moleque. A outra peça do meio era o Marlon. O Marlon foi bem. O Marlon jogou um bom primeiro tempo, chutou uma bola na trave, quase guardou um golaço de fora da área. Segundo tempo, o time tava mal, né, cara? Apático. Achei a palavra, apático. Porque o primeiro tempo, o Vasco foi aquele Vasco contra o Bahia, contra o Santos, a mesma coisa, tá? A mesma coisa. É um Vasco que tem a bola, mas agride muito pouco. Agride muito pouco. Às vezes que agrediu no primeiro tempo foi com o Ryan. Ryan é jogadoraço, vai ser jogadoraço e é isso mesmo. Quando o cara é craque, irmão, é isso, é 16 anos, entra, quase fez um golaço, dominou uma bola, deu meia-lua, botou na frente, chutou. O zagueiro pegou de carrinho, travou a bola. Jogadoraço, tá? Primeiro tempo, o Vasco deu 4 chutes pro gol, 3 foram dele. Jogadoraço esse Ryan, tá? E o outro foi do Marlon, que acertou a trave. Primeiro tempo é aquele negócio, o Vasco dominando, mas pouco agressivo. Era agressivo quando a bola estava com o Ryan, que é bom jogador, tá? Mas aquele negócio que não adianta, que você fala assim, daqui a pouco tem aquele contra-ataque, igual contra o Bahia, contra o Santos, e os caras vão acabar fazendo o gol. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Terminou 0-0, primeiro tempo, veio o segundo tempo, time apático. Ele ainda tirou o Marlon, treinador, filho da... Tirou o Marlon, botou aquela bosta de Pedro Raul. Cara, caramba, ele é muito... Cara, ia falar que ele é ruim, mas ele não é ruim não, cara. É porque ele é o seguinte, isso aqui pesa, ó. Isso aqui pesa, cara. Fez um bom campeonato brasileiro ano passado pelo Goiás, mas pelo Vasco não consegue jogar, irmão. Pesa, tá? Você vê o tempo que o Ryan ficou em campo, jogou muito mais do que o Pedro Raul. O Pedro Raul é uma bosta, pode sair. Não dá pra jogar. Vende. A janela vai ter a janela de julho. Manda o Pedro Raul embora, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais Pedro Raul, cara. Não aguento mais. Tá? Não aguento mais. E aí o Vasco apático, tirou o Marlon. Vasco apático, o Vasco apático, o Vasco apático. E aí o Goiás, no único chute pro gol, o único chute que o Goiás deu, ó, no retângulo do gol, um frango do Léo Jardim, a bola entrou. 1-0 Goiás em São Januário. E aí você fala assim, essa semana eu falei, o goleiro é um dos menores problemas. Cara, o goleiro não era nem para estar de titular. O melhor goleiro que o Vasco contratou é o Ivan. E o Ivan tá na reserva, porque a bosta do treinador coloca o Léo Jardim para jogar, tá? Hoje o Léo Jardim tomou um frango e o Vasco perdeu a partida, tá? É aquele negócio que a gente não entendeu até hoje, por que o Ivan é reserva, por que trouxe outro goleiro, para que trouxe o Léo Jardim sem ter volante, sem ter meia, aquela história que a gente fala do elenco mal montado, né? Fato é, meu amigo, mais uma derrota, tá? Mais uma derrota. O Vasco só ganhou um jogo nesse campeonato, foi o primeiro contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. O Vasco não tem nenhuma vitória dentro de casa nesse campeonato. O Vasco é penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro. O Vasco já está a 6 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, tá? Eu espero que, pelo menos, no mínimo, o Barbieri caia e esses jogadores que eles estão falando, que estão especulando, realmente venham, tá? Para tentar mudar um pouco o cenário. Em 2015, o Vasco teve um início horroroso de Campeonato Brasileiro, né? Depois contratou jogadores, inclusive veio o Nenê na época,
E aí o Vasco se tornou o melhor time do campeonato. Só que ainda assim não adiantou, faltaram 3 pontos para não cair. Cara, 11ª rodada, não sei se vai dar tempo não. Tá chegando o julho, tá chegando a janela, pode trazer jogador, pode mudar o treinador, mas agora me parece tarde demais, parceiro. Que tristeza, hein? Que tristeza. Irmão, muito triste, assim, estado de choque. Não tô... É difícil até de acreditar. Queria que você deixasse sua opinião sobre esse momento aí do Vasco. Deixe sua opinião aqui, curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral pro bigode, parceiro. Tô indo nessa. Valeu. Saudações vascaínas.